Olá, o Plural está de volta, hoje discutindo as sociedades secretas. Queria fazer uma pergunta para o Gerald. Gerald, existe uma crença muito grande na relação entre a maçonaria e o poder. Grandes políticos, como George Washington, Winston Churchill e até muitos governadores do Paraná foram maçons, reconhecidamente. Isso tudo é coincidência ou não? Bem, a gente sempre diz que a maçonaria ela é uma escola de líderes, né? Então, aqueles que administram, às vezes, têm que administrar líderes. Mas existe uma via de duas mãos, né? Então, muitas vezes, a própria escola, que é a maçonaria, ela acaba formando líderes, né? Pelo aspecto dos ensinamentos que são trazidos, pelas questões éticas, morais, que são muito frisados, e acaba despontando líderes que vão para a sociedade contribuir efetivamente. Mas também acontece o contrário, de muitos líderes também se interessarem pela instituição maçonaria e aquilo que ele representa na história e na sociedade, e também buscam também ingressar. Então a gente existe essa questão, e ele é justamente por ser uma questão de ser uma escola de líderes, para você ser um construtor social. Por isso que a maçonaria permanece com essa feição de construtor. Você vai se aperfeiçoando para daí depois você devolver isso para a sociedade. Isso, às vezes, entra na questão do poder, mas também pode entrar em questões de filantropias, órgãos não governamentais, não necessariamente com o poder tradicional, mas também da sociedade civil, grupos de pressão, né, lideranças, né, comunitários, enfim, qualquer aspecto que busca trazer o bem para a sociedade. Queria falar agora um pouco sobre algumas curiosidades envolvendo a maçonaria e outras sociedades. É verdade que os maçons eles conseguem se reconhecer, um maçom consegue reconhecer o outro em qualquer lugar do mundo, seja ele para numa posição específica, quando ele pode ser reconhecido por isso, ou através de um aperto de mão? Isso é mito ou é verdade? Não, isso é verdade. Tanto é que vamos dizer, os poucos segredos que a maçonaria tem hoje, que não é tão segredo que você entrar na internet, você acaba levantando várias informações a respeito disso, são as formas de reconhecimento, certo? E isso vem de antigamente, justamente quando os construtores andavam de feudo em feudo, quando eles chegavam, né, no burgo, no feudo próximo, ele tinha que ser reconhecido por outro para ele poder ser acolhido e dado uma guarida, né, dada segurança, dada comida. Então isso se transportou ao longo dos tempos e efetivamente existe essas formas de reconhecimento. Só que não é só você saber essa forma, ele está inserido dentro de um contexto muito mais complexo e somente quem vivencia é que consegue ter a sensibilidade para bem aplicar e fazer a questão realmente funcionar. Uhum. Tem alguma outra curiosidade sobre a maçonaria que você pode revelar aí para a gente? Bem, o que eu posso dizer com relação à maçonaria é que a maçonaria é uma instituição do bem, né? Ela não busca trazer nenhum malefício para a sociedade, ao contrário, né? A função dela é transformar homens bons em homens melhores ainda, né? Para justamente eles serem um construtor, né? Mais uma pedra no edifício social e trazer uma contribuição realmente relevante, né, para a ordem. Aqui no Brasil, por exemplo, né, ela participou ativamente da independência, da abolição e da república, né? Então isso tudo aconteceu dentro de lojas maçônicas antes das datas oficiais, sabe? Então isso é uma coisa muito importante que as pessoas às vezes não sabem, né, a respeito da história da ordem no nosso próprio país. Uhum. Os Rosa Cruzes também têm alguma forma de reconhecimento ou não? Temos, por graus e por momentos de reconhecimento em países estrangeiros, e temos uns costumes que identificam aquele que está necessitando de ajuda, sobretudo em função de uma herança cultural que a ordem tem remanescente dos tempos medievais. E isso significa que, em tese, você nunca estaria sozinho, né? Uhum. E é verdade que existe uma ajuda mútua dentro dessas sociedades? Quando um membro está passando por uma dificuldade financeira ou algo do tipo, ele é socorrido pelos demais? Bem, acima de tudo, um dos princípios da maçonaria, certamente de toda a sociedade iniciática, é a fraternidade, né? É a solidariedade com a pessoa humana. Então, essa irmandade, mas que não precisa ser necessariamente só porque a pessoa faz parte, ela existe. Mas ela existe para
para todos os humanos, né? Então, na verdade, existe sim uma possibilidade de você, dentro das suas condições, você não é obrigado a se prejudicar para você auxiliar, né, um irmão, mas, por outro lado, você também deve ter a preocupação com o bem-estar do próximo. Isso sempre dentro das suas próprias possibilidades. Viu, sobre isso eu acho importante destacar que, embora a ordem seja uma fraternidade, nós trabalhamos esse aspecto, vamos dizer assim, social, de uma forma um pouco, diríamos assim, bem discreta, porque o foco que nós damos é para o trabalho do desenvolvimento mental do estudante do rosacrucianismo. Ou seja, o aspecto metafísico é o eixo em torno do qual, quando alguém está necessitado, você pode fazer curas metafísicas. É um trabalho de desenvolvimento da psique humana em todos os seus aspectos. Essa preocupação é que, além de você acolher alguém necessitado, do seu ponto de vista, vamos chamar assim, material, você também pode trabalhar espiritualmente ou psiquicamente para aquela recuperação, seja de um estado de desarmonia, seja de um problema momentâneo, até mesmo de saúde. E isso é a tônica do ensinamento Rosa Cruz. É a aplicação daquilo que a mente do ser humano é capaz de fazer para o desenvolvimento do potencial do ser humano, que é a pedra angular dos ensinamentos. O desenvolvimento daquilo que você já tem subjacente à tua racionalidade, mas como poder interior. Eu acho que isso é um elemento chave. Então, aparentemente, naquilo que você colocou, do seu ponto de vista, por exemplo, dos grandes líderes, existe um aspecto pragmático no rosacrucianismo, sim, sem dúvida, mas talvez não tanto nessas questões das lideranças. Eu acho que, se a gente sabe historicamente dos nossos presidentes americanos, só o Thomas Jefferson, que foi membro da nossa ordem. Eu não poderia dizer outros agora, até porque teria que fazer uma retrospectiva, mas há uma ligação muito social, muito participativa. Daniela, você me contou que estuda também em outras sociedades, né? Poderia citar o nome de outras sociedades aqui para a gente? Qual, de repente, é a mais curiosa que você já estudou, que você conhece um pouco a respeito? Olha, a mais curiosa, talvez os Illuminatis, né? Que está muito relacionado à Igreja Católica, os Templários, a bruxaria tradicional, né? A bruxaria da Alexandrina. Mais curiosas mesmo são essas que foram encaradas como bruxaria durante muito tempo e que hoje viraram, né, produtos comerciais, viraram modismo, né, e tudo mais, depois que foram abertas de forma, né, errada para o mundo, né? Conforme vai evoluindo tudo, né, a história, o ser humano, e as coisas vão se abrindo, o leque de cultura vai se ampliando, a gente vai percebendo que todas as sociedades, enfim, vou comparar religiões novamente, têm o mesmo propósito, que é o crescimento, né, individual, né, o crescimento da sociedade junto com você, o seu crescimento espiritual, e todas vão levar ao mesmo caminho, que é Deus, independente de qual forma seja, se é uma forma feminina, masculina, se é uma energia, se é um caldeirão, se é, enfim, se é um santo pregado numa cruz, né? Eu acho que todas têm, não tenho certeza, que todas têm o mesmo objetivo, que é a evolução. Tá? Outra também que eu gosto muito, que está virando moda aqui, é a Sesshonoe, que é uma japonesa, né? E que trabalha o pensamento positivo. Também tem o homem como figura, como uma figura mais determinante, e a mulher vem administrando, né, ali ao seu lado. E é uma muito, muito interessante, né, que eles trabalham com as sutras sagradas. Essa está chegando aqui, está chegando de uma forma certa e bem seletiva também. Ok, obrigado, Daniela. Nós já vamos nos aproximando das considerações finais, o tempo passa rápido. Eu queria ouvir rapidamente de você, Hélio. Qual seria a sua consideração final sobre esse assunto? Eu acho muito interessante essas iniciativas
de falar a respeito de sociedades secretas, porque aquele imaginário popular fica um pouco esclarecido. Nós observamos que as pessoas têm realmente ideias equivocadas a respeito do que é a maçonaria, do que é a Ordem Rosa Cruz. O que eu gostaria de deixar como um recado é dizer que a Ordem é aberta a homens e mulheres, que a Ordem Rosa Cruz é uma escola que está muito preparada para o advento do século XXI. Nós temos fundamentados muitos dos nossos ensinamentos, nós temos uma universidade em pensadores contemporâneos e, naturalmente, na nossa tradição que nós estamos aqui para preservar. Então, se você deseja conhecer a AMORC, existem e-mails, você procura a AMORC no site www.amorc.org.br, que ali você pode receber gratuitamente uma série de informações complementares, que pela natureza do programa não é possível dar aqui, mas que aquele que fala, bom, como é que será que isso é feito? Você não vai ser convidado a participar de nenhum movimento sectário, no sentido de movimento, como aconteceram no século XVI, que a gente aí estava realmente incorporando um trabalho de vida, do dia a dia, daquela cultura da Europa da época, e a Ordem acha que a reforma do mundo é feita pela reforma do indivíduo. Então, é você que tem que melhorar, que o mundo vai melhorar. Então, se você melhorar, e o teu entorno vai estar sendo melhorado, você vai conseguir auxiliar as pessoas e você vai conseguir ser um ser humano melhor. O céu na terra é você estar em paz com a tua consciência e, naturalmente, isso é resultado de um processo. A natureza não dá saltos. Como ela mesma salientou, tudo que se leva caminha para o mesmo ponto. Existem caminhos mais breves, existem caminhos mais longos. Não tem soluções mágicas. O caminho é você se dedicar a uma escola, que a gente chama de senda, e partir por um processo que eu gosto de associar a palavra homeopática, porque é bem gradativo. É um processo homeopático, gradativo de crescimento. As iniciações complementam, porque aquilo que está na monografia, que é o processo didático da Ordem, também está nas iniciações de maneira simbólica, alegórica, para você ser promovido a um estágio de percepção maior. No momento, eu queria dizer que a Ordem está aberta, estamos aqui no Bacaxiri, na Nicarágua 2620, e tem o site. Quem quiser, estou à disposição para recebê-los. É só chegar lá no Bacaxiri que a gente recebe de braços abertos. Temos uma sala egípcia, temos um museu egípcio com uma múmia original, a Totimeia, mas chegando lá, tá? Muito obrigado, Lázaro. Eu que agradeço. Gerald, para finalizar rapidamente. Bem, eu faço minhas as palavras do Hélio no que diz respeito a esses aspectos gerais, né, das sociedades iniciáticas, né, como é a maçonaria, como é a Ordem Rosa Cruz, e no que diz respeito ao aspecto mais específico da Ordem Maçônica, os americanos dizem muito que você faz de um homem bom melhor, e é isso que a maçonaria busca, né? Ele busca criar um ambiente, criar um espaço para as pessoas em que eles, através das reuniões que normalmente são semanais, mas podem ter frequências um pouquinho variadas, ele se encontra dentro de um ambiente fraterno, um ambiente em que ele possa se desnudar, né? Enquanto pessoa humana, ele deixa para fora essa máscara que a gente veste no dia a dia, e ele possa ir lá, trocar ideias, conversar, se expor, ajudar, dar um ombro amigo, muitas vezes, e também estudar, que isso é muito importante dentro da maçonaria, que ela é também uma escola iniciática. Então, isso significa que há necessidade de muito estudo, né? Existe a necessidade da pessoa decidir que ele quer ir para frente, caminhar nessa senda, e a maçonaria serve para isso, para você se tornar uma pessoa melhor, não só na sociedade, mas também você se aperfeiçoar internamente, né? Você estar em paz consigo mesmo, né? Então, isso é talvez a maior finalidade que se tem dentro da maçonaria. Ok, eu agradeço a presença dos nossos convidados. O programa de hoje fica por aqui. Que tema você gostaria de ver no próximo Plural? Mande suas críticas e sugestões para o nosso e-mail, plural@ufpr.br, e acesse a página da UFPR TV na internet. Lá você fica por dentro das novidades em nossa programação. Nosso endereço é www.tv.ufpr.br. O programa de hoje fica por aqui. Um abraço e até o próximo programa.